Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati Carvalho que realize a leitura do versículo da Bíblia. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 25/8/2025. Ofício número 81/2025 da Secretaria de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública encaminhando os balancetes do mês de julho de 2025. Ofício número 1660/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 309/2025 de autoria da vereadora Kátia Oleskovski. Ofício número 95/2025 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas em resposta ao requerimento número 377/2025 de autoria de toda a edilidade. Projeto de lei ordinário número 089/2025 que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e da outras providências. Substitutivo, projeto de lei ordinário número 090 de 2025, que dispõe sobre a inclusão de ação cultural de temática gospel no calendário oficial de eventos culturais do município de Canoinhas e da autoria da vereadora Kátia Oleskovski. Projeto de resolução número 007/25, que concede título de cidadão honorário a Ricardo de Jesus Machado, de autoria de toda a edilidade. Projeto de lei ordinário número 091/2025, que denomina a pista de motocross localizada no Parque Agroindustrial José João Clempos, em Canoinhas, de autoria dos edis André Frenick, Marcos Rome Jubanski e Ivan Kraus. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 074/25, que altera o vencimento base dos médicos especialistas com carga horária de 10 horas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 078/2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, Combeia, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 079/2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Complementar número 5.591, de 23 de junho de 2025. Projeto de lei ordinário número 084/25, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária. Inclusão para a leitura. Expediente 25/8/2025, ofício número 235 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 92/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel destinado à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 298/2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de reparos na estrutura lateral da ponte sobre o rio Paciência, que se encontra danificada. Indicação número 299/2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de 5 tubos de 80 centímetros na rua Frederico Ack, em frente à residência número 247, no bairro Industrial 1. Indicação número 300, de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de materiais na estrada da comunidade de Valinhos, da subida próxima às propriedades do senhor Gilberto Zoric e Orlando Figura. Indicação número 301, de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de uma câmara de monitoramento na esquina da rodoviária, com o objetivo de proteger o e-compro da realização e vigilância de trânsito na esquina formada pelas ruas Barão do Rio Branco e Paul Reis. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias ditas no expediente. Vereadora Kátia Oleskovski. Com a palavra. Senhor presidente. Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais. Gostaria de falar sobre um projeto que foi para leitura hoje, que é a inclusão
nos calendários culturais do nosso município, de um dia para a temática gospel. Nós já temos em alguns municípios essas temáticas já institucionalizadas, né? Como, por exemplo, em Balneário Camboriú tem Gideões e outros municípios de grande porte também tem outras temáticas. Tem caminhadas para Jesus que acontecem. E aqui no nosso município, eu acho que o público evangélico tem ficado de fora das programações culturais. As programações natalinas, agora na FESMAT, senti um pouquinho de falta dessa... Um pouquinho não, né? Muita falta. Eu senti falta de uma programação gospel e até recentemente nós tivemos uma reportagem falando do aumento da comunidade evangélica na nossa cidade e que a comunidade evangélica também tem as suas preferências, né, musicais, e que a gente poderia trabalhar isso através também de apresentações que as próprias igrejas trabalham já durante o ano dentro das suas atividades e que podiam ser utilizadas. Me lembro que, se eu não estou enganada, 1 ano ou 2 anos atrás nós tivemos uma apresentação que foi ali na praça até e foi bastante movimentada, teve um público bastante expressivo e que eu gostaria de ver isso acontecendo mais vezes dentro da nossa comunidade e acredito que haverá um apoio bastante legal da comunidade evangélica nesse sentido. Então, esse projeto seria pedindo a inclusão, né, de um dia ou de um espaço gospel nas temáticas do município. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Vereador Homer. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, funcionários da casa. Eu gostaria de aproveitar o ensejo da vereadora Kátia Oliskovski para comentar um pouquinho, porque até ano passado a gente estava ajudando na programação natalina. E o primeiro evento que teve ano atrasado foi a Marcha para Jesus Cristo, onde teve uma atração de fora. A gente foi contratada pelo município, uma dupla gospel, feminina, inclusive, muito boa, diga-se de passagem. E ano passado foi deixado a cargo das congregações um dia para que eles trouxessem realmente aquelas pessoas que já participam dos louvores, porque na nossa visão era uma maneira de oportunizar, vereadora, aquele talento que está lá dentro da igreja, muitas vezes que nós que frequentamos a igreja conhecemos, mas que o grande público em si não tem a possibilidade de conhecer e oportunizar também, porque hoje a gente sabe que o segmento gospel, ele tem realmente uma crescente, tem um grande alcance, e por que não sair um novo talento do gospel, uma Aline Barros, alguém aqui de dentro de Canoinhas? O projeto de lei é extremamente viável, eu vejo que até, de certa forma, é um subsídio para que quando seja feita uma contratação através da licitação, a gente possa colocar dentro da licitação uma atração gospel, para dentro desse processo licitatório isso não possa ser observado de certa forma como uma manobra, um direcionamento. Então, tendo essa quantidade, essa discriminação feita por lei, dá um subsídio maior. Inclusive, semana passada nós tínhamos aqui na Câmara de Vereadores um curso a respeito de licitação, de processo licitatório, e tudo que vem para ajudar aquelas pessoas que estão lá no município, que estão trabalhando com a licitação, que dê mais segurança para que eles possam tomar essas decisões, são melhores. Sou totalmente favorável a essa iniciativa, inclusive tive no meu primeiro mandato um projeto de lei onde o município tinha que, durante esses eventos oficiais, tinha que ter uma fração X de artistas locais, coisa que a gente viu que agora na FESMAT está sendo privilegiada, então vão ter uma cota para artistas locais, que isso daí é muito importante. Eu creio que tudo que a gente fizer aqui para amparar legalmente e proteger tanto o município quanto as congregações para que elas participem mais efetivamente do calendário cultural do município, isso daí é viável, tem o meu apoio. Pode ter certeza que o que depender dessa casa a gente vai estar realmente votando essa lei para que posteriormente seja sancionada pelo nosso município. Mais alguém quer discutir? Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente e boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Primeiramente, quero pedir desculpa que eu tô com uma tosse, tô com a voz bem cansada nos últimos dias. Se eu tossir, se eu parar de falar, é porque a tosse vem. Então, nas últimas semanas, nos últimos dias, né, posso falar assim, nós recebemos várias lombadas no município de Canoinhas. E essas lombadas estão ocasionando muito problema. Conversei com o presidente da Câmara, conversei com meus amigos colegas vereadores aqui na reunião das comissões. A maioria das lombadas saíram daqui da Câmara dos Vereadores, esta é a verdade. Mas lombada, não montanha. E essas lombadas estão ocasionando muitos problemas. Pelo que todo mundo está vendo, pelo que todo mundo sabe, muitos moradores foram pegos de surpresa, né, pelas placas. As placas verdadeiramente estavam em alguns locais, né, posso citar ali a rua do vereador Gil Baiano, não tinha placa, ali no sentido também ao São Cristóvão, sentido ao posto Osaka, não tinha placa também, e essas lombadas foram pegas de surpresa pelos moradores que ali moravam e ocasionaram vários problemas. Na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, conversando com várias pessoas, deu muito acidente ali, que as placas estavam ali, mas ficou em um lugar escuro. Então, foi feito, né, mais de 30 lombadas no nosso município de Canoinhas. Conversando com o presidente, ele também falou que cada lombada foi no valor de R$8.000. Então, dando 30 lombadas aí, gastemos R$240 mil em lombada nos últimos dias em Canoinhas. Essas lombadas, queria muito pedir os estudos que foram feitos, né? Juntamente com a vereadora Tati Carvalho, nós fizemos um requerimento, pedi para assinar junto também, perguntando sobre se foi feito um estudo para ser implantado essas lombadas e qual foi, né, a função aí do administrativo falar que essas lombadas seriam feitas nos dias que foram feitas, que foram colocadas nos lugares, nas devidas ruas. Então, aí os moradores saíram para trabalhar, para as empresas, logo voltando do trabalho, aí foram aí surpreendidos com as lombadas nos lugares, sem pintura, né? Umas lombadas tortas, umas lombadas curta e alta, com mais de 15 centímetros, próximo ao Bar das Placas. Apareceu até um vídeo no Instagram, o rapaz fazendo uma filmagem. Acho que todos os vereadores receberam mensagens sobre essas lombadas, algumas boas, algumas nem tanto. E ele falando assim, agora eu vou ficar aqui vendo quantos carros vão pular a lombada. No pouco tempo que ele ficou ali filmando, foram mais de 8 carros que ali pularam a lombada, passaram rápido, né, que estavam acostumados a passar por aquele lugar, e foram surpreendidos com essa lombada alta. E não só a lombada alta, as lombadas estavam tortas, parecendo um S, esta é a verdade. Na rua Henrique Sorg, que foi uma solicitação minha de lombada, teve uma montanha ali também, e muitos perigos aconteceu ali, muitas pessoas foram surpreendidas com essas lombadas. Verdadeiramente, estava ali as placas há 60 dias, mas infelizmente não foi feita a lombada e não foi comunicado. O executivo só se pronunciou após acontecer todo esse falatório, toda essa rebelião que aconteceu aqui no município de Canoinhas, com várias pessoas surpreendidas com essa lombada. Então, meus amigos, colegas vereadores, fica aqui, né, o meu apelo, que venha, né, logo ser resolvido esses problemas, lombada, não montanha, e que nós venha tomar uma atitude quanto antes para esses problemas não continuarem acontecendo em Canoinhas. Todo mundo sabe que aqui as pessoas andam rápido, né, essa é a verdade, né, muitos aí andam muito rápido em muita rua, mas que seja feito esse estudo aí para não ocasionar mais problema e principalmente mais transtorno para os nossos moradores aí, para os motoboy, taxista, Uber e assim por diante que frequentam as ruas. Então, juntamente nesse requerimento, nós fizemos com a vereadora Tati Carvalho, vamos perguntar também se vai ser pago, se já foi pago essas lombadas, esses R$240 mil, porque eu também vi que o executivo vai estar tirando essas lombadas, então, infelizmente, vai ser dinheiro jogado fora. R$8 mil que poderia ser investido na saúde, R$8 mil que poderia ser investido na educação, R$8 mil que poderia ser investido em CI, R$8 mil que poderia ser investido em qualquer outra coisa em Canoinhas. Mas, infelizmente, essas lombadas vão ser tiradas e vão ser jogado fora dinheiro do nosso bolso, dinheiro do teu bolso, que poderia ser investido em qualquer outra área em Canoinhas. Então, fica aqui a minha revolta com tudo isso que aconteceu nesses últimos dias. Recebi muitas mensagens, assim como os vereadores também receberam, né, umas boas, outras nem tanto, e que essas pessoas que sofreram acidente, que aí teve danos materiais, que venham procurar aí a justiça e venham conseguir resolver, principalmente muitos carros aí que ficaram sem os para-choque nessas lombadas torta, mal feita, e eu fico pensando aqui, qual órgão competente foi que fiscalizou e que deliberou e que deu aí o parecer aí favorável para esse trabalho mal prestado em Canoinhas?
Tomara a Deus que essa empresa seja notificada, que ela não possa mais prestar serviço aqui na nossa amada Canoinhas, se for para não prestar um serviço de qualidade e com excelência, então nós temos que tomar uma atitude o quanto antes nessa casa do Legislativo. Então seria isso, meus amigos, colegas vereadores. Deixo aberto para os senhores. Deixo aberto para a parte. Vereador Cezão, se me permite a fala. Sim. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Infelizmente, né, é um assunto que a gente precisa tratar aqui, porque, infelizmente, as lombadas muitas vezes são necessárias justamente por conta do cidadão que ultrapassa o limite de velocidade, né, em via pública, causando aí insegurança para as pessoas, pedestres, para outros motoristas, para crianças, para animais. Então, muitas vezes, nós mesmos aqui nessa casa solicitamos que sejam colocadas lombadas a pedido, né, trazendo aqui, sendo porta-vozes da própria população que nos pede. Existem, né, duas situações que me preocupam em relação à lombada. Uma delas é que, se fazem um asfalto novo e o asfalto está lá, aquele tapete maravilhoso, o pessoal muitas vezes realmente acaba ultrapassando os limites de velocidade permitidos, causando toda essa insegurança. Existe a outra situação, vou citar o vereador André, que não está aqui hoje, mas por conta dos bombeiros. Porque muitas vezes nós ficamos, poxa vida, mas a gente vai pôr lombada em tal local, e aí vai dificultar algumas vezes os bombeiros ou a própria polícia militar que precisam chegar rapidamente, né, em alguma ocorrência. Então, essa questão da lombada é muito polêmica. Mas pior do que já ser essa polêmica em si, é a forma que essas lombadas foram feitas. E foram feitas com dinheiro público. Foram feitas com dinheiro público e agora vão ser retiradas do local, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que foi divulgado em redes sociais, também aí jogando fora o dinheiro público. Então, nós fizemos hoje 2 requerimentos, senhor presidente. Requerimento 394 e 395, tanto para o município de Canoinhas, a Prefeitura Municipal, quanto para o Detran de Santa Catarina. Porque quando, né, tem essa responsabilidade de fazer uma lombada, precisa ter a responsabilidade também de uma sinalização eficiente, de avisar a população. Porque o que acontece em Canoinhas? Vão lá, colocam placa, deixam por muito tempo a placa, aí vão lá, fazem umas lombadas, com perdão da expressão, mas mal e porcamente, e aí não sinalizam devidamente, as pessoas estão acostumadas a passar e não ter a lombada. Tem lombadas aí em Canoinhas que ficaram mais de um ano só com a placa. E aí acontece o que infelizmente aconteceu na nossa cidade. Acidentes, cidadãos se machucando por algo que foi mal feito, mal planejado. Então, fica essa minha fala aqui, já adiantando, né, esses 2 requerimentos, pedindo para que os colegas assinem junto, porque nós precisamos fiscalizar, nós precisamos cobrar o que está sendo feito com dinheiro público e entender realmente por que foram feitas as lombadas desse jeito. Seria isso, senhor presidente. Se o vereador me permite uma parte, sim, quando a gente entra nesse assunto é uma dualidade muito grande. Se você for ver, todas as lombadas que foram colocadas veio pedido aqui para a Câmara de Vereadores. Então, a gente também está numa corresponsabilidade sobre isso. Do pedido da lombada. Então, o que nós devíamos fazer? Um procedimento padrão aqui dentro. Ao invés de a gente enviar para o DETRACAN, enviar para o Conselho de Trânsito Municipal de Trânsito, para que ele valide a colocação dessas lombadas. Assim, a gente vai ter um órgão deliberativo que vai ser, de certa forma, ajudar nós. Porque, muitas vezes, a gente já recebeu aqui nessa Câmara de Vereadores, veio um morador com abaixo-assinado, com 100 e poucas assinaturas, eu quero uma lombada. A população pediu uma lombada. Então, aquela pessoa aonde foi feita, na rua onde foi feita a lombada, ela agradece. Quem passou, não agradece. E, geralmente é isso. Quem cobra de nós a lombada é o morador, não é o transeunte. Nunca é o transeunte, é sempre o morador, porque lá na casa dele vê todos os riscos que aquela via tem. Então, vem esse morador, de certa forma, exigindo o direito democrático dele, com abaixo-assinado, com tudo que ele fez ali dentro da comunidade dele, para determinar que é um anseio geral da comunidade, e nós, em momento nenhum, devemos descreditar essas ações, porém a gente pode fazer um rito aqui dentro de enviar para o Conselho de Trânsito, o Conselho de Trânsito que avalie, né, o local, se é viável e pronto, porque, de certa forma, a gente está
E realmente, se foi algo executado de maneira incorreta, tem que ser cobrado. Isso daí é fato. Porém, o pedido da lombada vai continuar vindo. Então, se duvidar hoje, não sei quantos de vocês recebem pedidos de lombada, mas eu recebo toda semana pedido de lombada. Né? Então, é uma das coisas que o pessoal mais pede para nós é pedido de lombada. Nós vivemos hoje numa cidade do Planalto Norte que tem o maior índice de mortalidade dentro do trânsito na área central, gente. Certo? Como que morrem pessoas no trânsito num lugar que a velocidade máxima é 40 km por hora? Vocês já pensaram nisso? Então, por que disso? Excesso de velocidade, infelizmente. Então, eu sei que é complicado a gente entrar nesse assunto. Uns querem, outros não querem. Porém, a realidade que a gente observa em Canoinhas é uma exacerbada mortalidade, coisa que você não verifica em nenhum outro município. Acidentes com sinistro, que também, né, para o nosso cidadão é complexo hoje. Você tirar o dinheiro, o recurso que está do teu orçamento para consertar carro, para arrumar carro, isso é complicado. Então, nós teríamos que aqui dentro adotar um regimento nosso para fazer esses pedidos, porque daí nós também ficamos numa sinuca de bico, porque se você for hoje bater lá dentro do sistema da Câmara de Vereadores, são mais de 250 pedidos lombados, 250. Inclusive, vereadora Tati, esse conselho poderia colocar uma ordem prioritária, Senhor que é algo presidente, que nós... Apenas por questão de ordem, eu acredito que esse conselho não seja deliberativo. Salvo engano, ele é consultivo. Porém, mesmo assim, poderia validar, sim, né, esses pedidos através de uma consultoria. Seria um órgão a mais para dividir essa responsabilidade, que é importante. Eu creio que o caminho correto para nós fazermos agora é isso. Né? Recebemos o pedido de lombada, enviamos tanto para o conselho quanto para o nosso órgão de trânsito. Assim a gente vai ter, de certa forma, mais um órgão que estaria validando essas ações e também fiscalizando. Mais alguma parte? Senhor vereador? Sim, por gentileza. vereador. Senhor presidente, demais vereadores da casa, população que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Sempre quando a gente menciona lombada em Canoinhas é uma discussão grande. Tem a questão positiva e a sua questão negativa quando da fluidez do trânsito, né? Como a vereadora Tati falou, realmente ali a questão das ambulâncias, dos carros de serviço, eles sofrem bastante com essa quantidade gigante de lombada na cidade. Só que a quantidade de lombada na cidade é reflexo direto do abuso do cidadão no trânsito de Canoinhas. Né? Nós vemos aí acidentes há pouco tempo aqui, né? Talvez até o Julián aqui recorde, meu amigo Julián que está presente aqui, até de capotamento aqui no centro da cidade. Né? Teve um carro que capotou aqui no centro da nossa cidade, um trânsito de 40 por hora, carro chegar a capotar. Então, realmente, houve um excesso. Mas também vale a menção que o vereador Cezão falou ali da questão das lambofaixas. Esses dias eu com o vereador André estávamos discutindo a possibilidade de nós substituirmos, porque uma lombada do padrão, porque também tem algumas lombadas dessas que foi feita agora que estão em reclamação, que elas estão fora do padrão. Né? O CONTRAN estabelece que a lombada tem que ter, se não me falha a memória, 1,80 por 15, né? Alguma coisa nesse sentido, que são lombadas longas, que é para dar o balanço do carro, não a batida, né? O que acabou ficando umas lombadas assim, outras, eu digo, todas essas lombadas foram solicitadas nessa casa, passou por aqui, né? Mas, a exemplo lá no Henrique Zorg, né, Cezão? Lá ficou um asfalto, coisa mais linda, mas virou uma pista de corrida. Quantidade de crianças ali perto. Fatalmente, logo nós, infelizmente, traríamos uma notícia de uma fatalidade com alguma criança lá se não tivesse essas lombadas. Aconteceu acidente, né? Mas eu digo uma fatalidade de alguma criança vira, né, Deus o livre, mas vira ser atropelada e restar fatal acidente. Então, precisa disso, precisa haver um controle maior da especificação da lombada. Mas com o vereador André, nós estávamos falando daquelas lambofaixas realizadas com paver, como tem na cidade de Jaraguá, como tem em Blumenau, como foi feito algumas em Chapecó, onde utiliza aquela altura do paver na largura da faixa de segurança e as pontas são feitas de concreto. Eu não sou engenheiro para dizer o valor, mas acredito que saia muito mais barato do que uma lambofaixa do padrão que temos aí, que é 20 mil reais, se não me falha a memória, né, presidente? Eu perto disso. Então, ela é cara. E uma outra situação que a gente precisa ver logo em Canoinhas aqui é a nossa atualização viária.
Nós temos um trânsito de um padrão que não é alterado desde 1990 e alguma coisa. Nós somos uma cidade que crescemos bastante, que a facilidade de crédito para compra de veículos cresceu bastante. Canoinhas tem muito mais carros do que a década de 90, mas continuamos com o trânsito ainda travado como a década de 90. Para quem tem a possibilidade, ou para trabalho, ou a passeio de ir a cidades em franco desenvolvimento, e aí eu cito novamente a cidade de Chapecó, Chapecó transformou a cidade praticamente num sistema binário. Ah, mas o binário tem que dar uma volta, atrasa, né? Lages também fez muito disso. Jaraguá eu elogio muito, porque Jaraguá é ágil as mudanças lá. Eles alteram, não funcionou, eles mudam e a coisa funciona. Mas nós não temos mais como pensar num trânsito antigo, numa cidade mais moderna e crescente como é Canoinhas. Nós precisamos atualizar. E aí isso vai custar mais 2 minutos para dar uma volta na quadra? Vai. Mas quantos acidentes vão evitar? Quanto possibilidade nós vamos poder aumentar a viabilidade de questão de ciclovias e tudo mais? Então é uma segurança de trânsito. Isso eu acredito que nós temos que criar essa comissão, resolver isso logo para nós meter a mão no trânsito com vontade, que é para resolver esse problema, senão nós vamos ficar discutindo muito tempo essa questão do trânsito. Seria isso, presidente. Obrigado, César. Obrigado, doutor Ivan. Mais alguma parte? Então deixa o vereador para suas considerações finais. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, obrigado pelas palavras de cada um de vocês. O problema, né, de ter feito as lombadas ou não, foi feito da maneira que elas foram colocadas, né, totalmente irregulares e fora dos padrões do trânsito. Não posso falar aqui, eu já conversei com o senhor presidente, né? Se for em torno de R$8 mil, dá em torno aí de R$240 mil que foram feitos em lombadas, né? Se for R$8 mil cada lombada, que poderia ser investidos aí em qualquer outra circunstância. Então, essas lombadas não seguem as normas do CONTRAN, né? Elas não seguem. Elas são totalmente fora do padrão, torta, curta, alta. E se isso não acontecesse, se não tivesse lombada nessas ruas, infelizmente iria acontecer muito acidente mesmo. Então, não é a forma de ir lá colocar. A forma foi colocar elas indevidamente, com muito tempo, as placas lá, e a hora que colocarem elas, que foi colocadas as lombadas, não foi comunicado à população, não teve uma comunicação direta para eles, hoje na rua lá, Henrique Sorg, a lombada foi feita, tal, o Detrancan não se pronunciou, a gestão não se pronunciou, ninguém se pronunciou, e as famílias foram pegas de surpresa, que ocasionou todo esse problema, toda essa revolta que está tendo em Canoinhas, aí de pessoas machucadas, de carro agora quebrado. Então, fica aqui, né, o nosso apelo, mais uma vez, né, que isso seja resolvido quanto antes, para a nossa população ter mais segurança e que o nosso dinheiro seja investido com sabedoria, né? Que seja investido em coisas bem feitas e que quem deve fiscalizar, né, que é o Detrancan, que deveria fiscalizar essas 30 lombadas, deveria estar presente no dia dessas obras aí, porque é um investimento alto, um dinheiro que foi bem investido, que vai ser pago a essa empresa para prestar um serviço de qualidade em Canoinhas. Então, meus amigos, colegas vereadores, muito obrigado e seria isto. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Solicito que seja colocado em deliberação do plenário inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 89/2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentário e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário inclusão da ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 89/2025, além do projeto de lei número 88/2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências, e ainda também o projeto de lei 92/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel destinado à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá outras providências. Seria isso, presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 89 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, eu estava olhando aqui o projeto de lei 92 e esse projeto ele foi enviado ao conhecimento dos vereadores hoje no horário das 9h30 da manhã, que é a aquisição da compra de uma área de terra de 30 mil metros quadrados no valor de 3.150.000. Eu acredito que vossas excelências tenham participado de alguma reunião e tenham tido informações sobre este projeto e esta aquisição desse terreno. Confesso,
não tendo conhecimento amplo ainda deste projeto, né? Esse projeto chegou na sexta-feira, pelas informações que eu tive, e recebemos no dia de hoje, pelas 9h30 da manhã, que veio por WhatsApp. Então, o projeto 92, eu não tenho conhecimento amplo e não estou apto a votar esse projeto sem ter um esclarecimento, porque é um valor bem alto. Nada contra a aquisição do imóvel, e sabendo que hoje o município depende e precisa, com urgência, de uma área para se construir a Secretaria de Obras. Até então, a gente tinha uma informação que o governo municipal ia construir essa Secretaria de Obras na rua Henrique Zorg, onde o terreno já era do município. A informação que tinha lá atrás. Então, eu me abstenho de votar no projeto 92, tanto na inclusão quanto na aprovação desse projeto, até que eu tenha um conhecimento amplo. E até sugeria que as comissões que fizeram a avaliação desse terreno viessem até esta casa, na reunião das comissões, e pudessem dar explicação para nós, né, sobre esses valores. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, tem alguns projetos que estão em discussão para inclusão na ordem do dia. Um deles é esse 92, mencionado pelo vereador Gil. Senhor presidente, poderia me informar qual que é o número do projeto que fala sobre abertura de crédito suplementar, algo de 3 milhões ali também? É 89, que é o que a gente está discutindo agora, o regime de urgência do projeto 89, é o que está sendo discutido agora. Poderia só ler para mim do que se trata esse projeto 89, por favor? Da abertura de crédito através do provável excesso de arrecadação orçamentária e da outras providências. É esse que está sendo colocado a inclusão de urgência. Quais são os valores, senhor presidente? Tem um global de 150 mil, que é contrapartida do município, e são uma anulação de 3 milhões. 3 milhões. Pois bem, senhor presidente, eu gostaria de elencar, inclusive, esse projeto de lei número 89 com o 92, e o senhor vai entender por quê. Ele tem relação. Nós temos hoje pedido de inclusão em regime de urgência de um projeto que chegou na sexta-feira. Sabemos que o nosso regimento ele tem um prazo, salvo engano, de 45 dias para votar projetos de regime de urgência. Infelizmente, sabemos que nessa casa não tem funcionado assim. Mas, senhor presidente, esse projeto 89, que está em discussão agora, para inclusão em regime de urgência, eu gostaria de explicar até para a população que nos acompanha. Algum tempo atrás, surgiu um comentário de que o governo do estado mandaria 3 milhões para a reforma do Parque de Exposições. Talvez tenha até sido mencionado nesta casa. Ocorre, senhores, que esses 3 milhões que o governo do estado mandaria, isso pelo que eu consegui entender num pouco tempo que eu pude ler esses projetos. Esses 3 milhões que o governo do estado mandaria para fazer a reforma no Parque de Exposições, ele está sendo utilizado, então, no projeto 92, para fazer a compra de um terreno aqui no Caraguatá, que, curiosamente, senhores, esse projeto ele entrou em discussão hoje, aqui na reunião das comissões. Fiz vários questionamentos, mas os meus colegas da comissão que eu faço parte não quiseram nem assinar os meus questionamentos junto. E esse terreno, senhores, inclusive, que nem foi aprovado aqui ainda, nós estamos discutindo aqui a inclusão na ordem do dia. Mas o terreno já está sendo ocupado pela Secretaria de Obras, mesmo sem ter sido aprovada a compra. Acho muito interessante essa situação, muito interessante. E aí, senhor presidente, eu já quero dizer aqui que eu sou contra a inclusão do regime de urgência do projeto 92, que é o projeto referente à compra desse imóvel, e eu também sou contra a inclusão em regime de urgência desse projeto 89, porque eu quero entender se esses 3 milhões realmente seriam os 3 milhões vindo do governo para reformar o parque. Porque aí, pelas minhas contas, senhores, nós temos 3 milhões que viriam do governo para reformar o parque, que vão ser utilizados para a compra de um terreno, sendo que se a prefeitura, se tem outros terrenos, vereador Gil, eu acho que nós poderíamos economizar esse dinheiro. E também, senhor presidente, mais 3 milhões para a reforma do parque já são 6 milhões. E assim vai. Mais 1.510.000, se eu não me engano, para a FESMAT. E, senhores, nós somos fiscalizadores do dinheiro público. Eu estou aqui tentando exercer o meu papel de fiscalizar
e eu vou dizer para a população, eu não estou conseguindo. Porque querem aprovar tudo a toque de caixa de novo, igual foi no dia 8 de janeiro. Igualzinho foi no dia 8 de janeiro. Não quiseram nem assinar o requerimento que eu fiz com dúvidas que eu tenho. Então, eu sou vereadora aqui, daqui a pouco eu vou vir com o nariz de palhaço. Porque eu não tenho o direito de questionar, eu não consigo, eu sou minoria nessa casa, tá eu, o vereador Cezão, e hoje o vereador Gil questionando. Então, é lamentável o que tem acontecido aqui. É lamentável o que tem acontecido aqui nessa Câmara de Vereadores. Eu deixo aqui a minha indignação, senhor presidente, e eu quero dizer, eu sou contra pautar esses projetos em regime de urgência hoje, e eu vou me abster de votar nesses 2 projetos, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, Vereador. quero dar os parabéns pelas palavras da vereadora Tati Carvalho, pelas palavras do vereador Gil Baiano. Eu também quero me abster de votar esses 2 projetos. Infelizmente, como eles falaram, nós recebemos esse projeto na sexta-feira e hoje já foi com regime de urgência, como nós teríamos 45 dias para analisar. E fiquei aí pensativo, né? Se o terreno já nem compro, tá? Qual que é o acordo, né? Posso dizer aí que a gestão, qual que é o acordo para eles já estar utilizando, né, esse espaço, né, para estar colocando os maquinários lá. Tá certo que vai acontecer a FESMATA ali mês que vem, mas como que já tá lá essas máquinas? Será que a prefeitura, né, tá pagando para as máquinas, já tá lá, né, com certeza? Ou eu, se fosse dono de um terreno, assim como eu sou dono de uma casa, eu não iria deixar as pessoas colocarem lá os material, as máquinas, sem estar me pagando. Essa é a verdade. Então, é meio preocupante, meio a gente fica com uma pulga atrás da orelha aí. Qual que é, né, a ação que essas máquinas já estão lá, se o projeto hoje que venha para a Câmara. Então, meus amigos, colegas vereadores, né, pensamos, o vereador Gil e a vereadora Tati Carvalho, precisamos da ajuda de vocês para nós fiscalizar isso daí, para nós ficar de olho no dinheiro público, né? E infelizmente não vai acontecer aí, pelo que nós estamos sabendo que a vereadora Tati Carvalho já falou, não vai acontecer aí então a reforma com os 3 milhões que iria vir para reformar o parque, para devolver para a população que faz muito tempo que foi lá tudo depresado, tudo quebrado, os asfaltos, tudo que tinha lá dentro foi tudo quebrado por a Secretaria de Obras, porque são máquina pesada, então isso não vai acontecer. Vamos adquirir aí um imóvel de 3 milhões de reais, com 30 mil metros quadrados, e cadê esses estudos, né, que de vários outros terrenos que nós temos, já que poderia ser utilizado, cadê os outros estudos de terreno que estão à venda em Canoinhas para ser comprado, um preço aí até mais viável? Então nós vamos gastar 3 milhões de reais sem haver aí uma consecução de todos nós e conto principalmente dos nossos amigos colegas vereadores aqui. Temos que ficar de olho nesse dinheiro, é muito dinheiro para ser investido, e o que essas máquinas já estão fazendo lá, se não foi comprado ainda para o governo. Para o município de Canoinhas, né, para essas máquinas já tá lá. Então, fica aqui o nosso apelo, né, que logo isso venha a ser resolvido e que logo venha se pronunciar, e que eu quero pedir para assinar junto todos os requerimentos sobre isso que a vereadora Tati Carvalho fez. Já quero pedir para assinar junto e queria pedir para meus amigos, colegas vereadores, esperar essas respostas vir, para daí nós votar nessa casa, esperar, né, os órgãos competentes virem esclarecer para nós melhor, que infelizmente ainda estamos com uma pulga atrás da orelha, assim como eu tô, como o vereador Gil tá, a Tati tá. Eu acredito que vocês também, lendo o projeto, vocês ali entrando bem a fundo nele, sabem que tem algo ali acontecendo. Então, vamos aí tomar as devidas respostas e esperar vir para nós tomar uma conclusão de votar esse projeto com urgência. Serei, senhor presidente, e eu me abstenho de votar. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, essa pauta em específico, ela demanda já mais de 20 anos que se discute em Canoinhas, desde a época que era o vereador Gil, era o secretário de obras aqui em Canoinhas, né? E depois o Edmilson Verca e tudo, né? Nós temos esse problema em Canoinhas. Hoje, esse maquinário acabou, quando da construção ali do CI Ederson Mota, esse maquinário saiu dali e foi para o parque, e a gente viu o problema gigante que aconteceu lá. Qual foi o tamanho do problema que financeiramente estamos falando de maquinário depreciado? Não foi pouco, foi muitos milhares de reais, não tem nem noção de quanto que foi perdido de maquinário e de furtos lá existentes, né? Eu não tenho conhecimento se há ou não a utilização do imóvel pretendido a ser adquirido, porque não há nada formal. E mesmo que o haja, ainda há a possibilidade, né, no direito administrativo da utilização em caráter temporário,
para esse imóvel. Isso está na legislação, existe essa possibilidade. Também, e se houver, eu até acredito que possa até estar havendo, não tenho conhecimento dessa informação, mas nós nos aproximamos da nossa festa, nossa FESMAT. Então, o maquinário lá certamente inviabilizaria a manutenção e utilização lá que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo, limpando o parque, cortando o gramado e tudo mais, lá na área. Eu verifiquei a ata de avaliação, que foi feita 29 de julho, por nominados os engenheiros, o Alfredo Langes Cutetos, que é da SIC, um dos mais referendados engenheiros da nossa cidade, o Sérgio Dalbol, da Cresci, também um corretor de imóveis dos mais antigos da cidade, e os dois engenheiros Gerson Santos e Gilson Guimarães, ambos do CREA. Legalmente, a ata de avaliação ela está no seu devido jeito, tá conforme manda o figurino. O valor dela, se nós pensarmos 30 mil metros quadrados naquela área ali hoje, eu não sou perito para avaliar, mas a avaliação desses peritos que eu nominei antes aqui foram 3.328.000 que foi o terreno. O negócio está feito está sendo proposto, né, porque a qualquer momento ele pode, né, não ser efetivado, ele precisa seguir todo um processo para que ocorra, né, todo um procedimento, existe lei para isso, num valor de 350. Então, olhando pela ata de avaliação e por toda a documentação acostada, da necessidade do histórico que Canoinhas levanta, eu acredito que é algo que Canoinhas precisa e a gente precisa dar prosseguimento, sim. Mas é o meu entendimento como jurista, né, como membro há muito tempo da Procuradoria do município aqui, não só de Canoinhas, como de outros que eu já tive a honra de poder auxiliar. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os que nos assistem presencialmente e pelas redes sociais. Eu ia me manifestar, senhor presidente, na hora da discussão da votação, que o senhor colocou agora para a inclusão dos projetos. Mas, já como todos os vereadores estão já opinando, e eu acompanho o relator, né, que é o vereador Ivan Kraus, então nós, a Comissão de Justiça, Finança, Orçamento e Fiscalização, nós somos favoráveis. Nós demos o voto, tanto o relator como eu, como membro favorável, né, à aquisição desse terreno, até porque o vereador Ivan Kraus me citou, realmente, em 2021, 2022, eu fui secretário de obras do município de Canoinhas, assim como o vereador Gil foi anteriormente. Na ocasião, quando a Secretaria de Obras, né, eu digo, né, o que aconteceu no passado, quando nós tivemos que sair da antiga sede da Secretaria de Obras, né, onde praticamente nós fomos despejados de lá, né, e pela própria empresa que na época ganhou a licitação, né, porque na época o prefeito, então da época, e o vice-prefeito deram a ordem de serviço, e nós tivemos que sair, que todos vocês sabem o que aconteceu, né, não gosto de ficar falando de passado, ninguém vive de passado, mas a gente tem que citar aqui. Então, eu quero dizer da importância que é a Secretaria de Obras hoje ter novamente uma sede para eles. Eu que fui secretário de Obras, junto com os funcionários daquela casa, que não são poucos, vereador Gil, né? O senhor foi secretário de Obras também, nós temos lá colaboradores, passa de 90 colaboradores. Me lembro a dificuldade que nós tivemos, quando nós tivemos que se mudar de lá, ir para um local e já em seguida ir para o Parque de Exposição. Nós não fomos para o Parque de Exposição, né, por livre e espontânea vontade, nós tivemos que ir lá porque era o local, nós não tinha uma sede própria, né? Então, eu quero aqui dizer, olhando aos funcionários, olhando para a população, a Secretaria de Obras não é qualquer secretaria, supondo, vou citar aí uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazer uma mudança que só tem os armários, né, as mesas. A Secretaria de Obras tem máquina pesada, como o senhor citou, tem vários caminhões, tem que ter rampa, tem que ter e não pode estar numa área central. Me lembro bem que nós fomos provisórios ali para o Parque de Exposição. Isso tem recomendação por parte do Judiciário e do próprio Ministério Público,
que recomendou que seria provisório. Hoje, então, tem uma área, né, que está sendo adquirida pelo município, que a gente conhece, uma área de 30 mil metros quadrados, onde já tem 2 barracões. Não é só o terreno, tem as benfeitorias em cima. Então, eu quero aqui dizer, senhor presidente, estamos fazendo uma discussão que era apenas para inclusão dos projetos. Mas o relatório nosso da fiscalização de finanças, a gente foi de atrás também. Então, o que o Poder Executivo pretende com a proposição apresentada é adquirir por compra o imóvel situado na rua Senador Ivo Daquino, localidade do Caraguatá, em Canoinhas. Está identificado pela matrícula 41104 do cartório de registro de imóveis de Canoinhas, com área total de 30 mil metros quadrados e benfeitorias existentes. Então, não é só o valor da terra nua, é as benfeitorias. A aquisição será realizada no valor de 3.150.000 e o fundamento e voto do relator, que é o vereador Ivan Krause e eu, que sou membro da comissão, nós se baseamos no artigo 12, né, que é da competência privativa do município, da lei orgânica municipal, dispõe, né, que a competência privativa do prefeito, do município, em adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, até se fosse. O artigo 66 compete ao prefeito e outras atribuições a iniciativa das leis na forma caso prevista nessa lei orgânica. Portanto, a proposta está dentro da legalidade e regimentalidade, bem como da adequada técnica legislativa, não havendo nada que impeça a sua regular tramitação, e nesse sentido é meu voto da comissão do vereador Ivan Krause, para que se encaminhe a proposta ao soberano plenário para apreciação hoje, né? Então, essa foi o nosso parecer, e eu estou aqui também com a ata, que a gente foi de atrás, né, a ata da comissão externa, que foi realizada no dia 29 de julho de 2025. Quero aqui, então, confirmar o que o vereador Ivan Krause colocou. Foi assinado, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gilberto Miller da Silva, Sérgio Luiz Albó, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o CRECI, Santa Catarina, o senhor Gilson Luiz Guimarães, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, que é o CREA, o senhor Gerson dos Santos, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, e o senhor Alfredo Langes Cutetos, que é da Associação Empresarial de Canoinhas, a SIC. Portanto, está dentro da legalidade, e o meu voto, o nosso voto da Comissão de Justiça de Redação, é pela aprovação do projeto. Senhor presidente. Discussão? Senhor presidente. Eu, atentamente ouvindo a fala do vereador Ivan Krause, também com a fala do Edmilson Verca, né? Eu fui secretário, como o Edmilson foi secretário, e eu aqui, Edmilson, eu não discuto que eu sou contra a aquisição de um imóvel, né? Eu não sou contra. E sei que a secretaria tem que sair daquele local lá, porque aquele local é para o povo. Parque de Exposição João Clempos, os Parques de Exposições Ouro Verde, aquilo é do povo, né? Então tem que sair. No momento, foi ido a secretaria para lá, devido à confusão que deu tudo aqui. Na época, o senhor, Vossa Excelência, era o secretário, e tiveram que ir para lá, e já se passou do tempo de sair de lá. E eu não discuto e não digo que eu sou contra o executivo adquirir um imóvel, seja ele o qual for, e principalmente para a Secretaria de Obras. O meu questionamento é que este projeto chegou sexta-feira e a Vossa Excelência tem todos os seus conhecimentos, porque a Vossa Excelência são convidados a participar de reunião com o governo. Aí vocês têm informações, vocês têm um diálogo, vocês têm um entendimento dessas coisas, diferente de mim, desse vereador, que não tem. Então, eu acabei de abrir e ver esse projeto. E eu não posso dar tiro no escuro ou fazer as coisas sem eu ter o meu entendimento completo. Porque eu tenho que votar com segurança. A Vossa Excelência tem uma ata, viu? O senhor o senhor não soube desse projeto hoje, correu atrás dessa ata hoje, né? Então, assim, não sou contra a aquisição. Não sou contra, né? E entendo que deve ser. E por terreno, o município deu um terreno para uma associação comercial, Sicol, na época, né? Que nunca construiu nada em cima daquele terreno. E esse terreno, automaticamente, ele voltava para o município. Só que
o executivo parece que perdeu o prazo, né? Eu esqueci do prazo e voltou para a empresa, né? Um terreno que são de 49 mil metros quadrados, situado na rua Henrique Zorc. Mas assim mesmo ainda tem uma área de terra do município lá. Parabéns para o executivo de estar adquirindo imóvel e tomar uma posição. O meu questionamento é que eu não tenho como eu votar uma coisa que eu não tive o esclarecimento de nada, o qual as vossas excelências dão. Vereadora Rosia, a senhora tinha conhecimento deste projeto já? Eu já tinha... Boa noite a todos, né? Aqui os que nos assistem nas redes sociais, meus caros colegas. Então, boa noite ao cara especial Gil Baiano. Eu tinha conhecimento que foi comentado ali na sala das reuniões e o que me assustou foi o valor. Mas depois até eu questionei isso. Só que depois, quando eu vi que pessoas de nome e renome avaliaram, até eu questionei bastante, que até eles a considerável ali dos bens que tem em cima e o preço foi abaixado, né? E que sairia dos cofres da prefeitura 150 mil e 3 milhões seria do governo do estado, né? Porque se tivesse tirando 3 milhões da saúde, como ali o Cezão colocou, ou da educação, né, que a gente escutou, então seria uma coisa a ser pensado. É lamentável, né? Isso é um problema que se arrasta lá de trás, né? Colocarem a Secretaria de Obras num local de festividade, num local do povo, né? Eu vejo assim no meu olhar que tem que sair de lá de imediato, que são 30 mil metros e que a localização onde está sendo a compra é uma localização que condiz, né? A saída, é um espaço que vai ter mais controle no material que chega, que vai abrigar todo o maquinário. Então, por este lado, meu voto seria aqui já falando em plenário pelo desenvolvimento de Canoinhas, que eu seria favorável, né, ouvindo ali a fala agora do Verca, ouvindo a fala aqui do nosso advogado aqui, Ivan Kraus, né? Então, de antemão, eu sou favorável pelo desenvolvimento e pelo espaço que condiz e pela avaliação daquelas pessoas. Se o executivo fosse adquirir um terreno sem ter pessoas, né, de nome e renome que avaliaram, daí eu não poderia ser a favor. Então, seria isso, meu caro colega e também senhor presidente. Vereadora, eu fiz uma pergunta se a senhora tinha o conhecimento e daí a senhora aproveitou já fazer a fala da senhora, né? Então, a senhora tinha o conhecimento. Estou falando que eu não tinha o conhecimento do projeto. Eu não estou falando que eu sou contra o executivo adquirir o imóvel, tá? Para ficar bem claro. Não sou contra. Eu estou falando que eu não estou apto para votar no dia de hoje esse projeto de regime de urgência, tá? Eu tendo conhecimento, de manhã eu saí, o projeto entrou no nosso WhatsApp hoje às 9h30 da manhã. Nesse horário eu não vi. Eu tinha ido trabalhar, estava lá no interior fazendo um serviço lá, e na parte da tarde, então não houve tempo hábito para mim poder entender este projeto. Estou falando que eu vou me abster deste projeto devido ao entendimento, conhecimento amplo para votar. Não que eu seja contra o desenvolvimento. Não sou contra o desenvolvimento. Sou a favor, parabéns. Tem que ser assim. Eu estou dizendo que no dia de hoje eu não tenho preparo para me votar esse projeto, porque eu acabei de abrir ele. Né? Então, é sobre essa questão. Quanto ao privilégio que os demais, não sei se os demais sabiam, mas o Verca e a senhora Rosia já declararam que já tinham conhecimento. Então, se vocês têm o amplo conhecimento. E também não discuto o nome das pessoas que avaliaram, né? Mas quando foi avaliado, já poderiam ter vindo aqui conversar com a gente, falar assim, ó, o município vai adquirir um terreno, tal, assim, para a gente poder entender, para não ter essa discussão no dia de hoje. Continua a discussão. Senhor presidente. Vamos ter daí, vereador, a discussão única no caso. Boa noite, senhor presidente,
colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui, principalmente também ao público de casa. Na verdade, já foi dito pelos vereadores aqui que a discussão era da inclusão, né, e não em si dos projetos, e era do projeto 89 e não do 92, mas como nós estamos numa discussão e divagando certos assuntos e também distorcendo bastante coisa, a questão da ata que o Verca leu, acho que todos nós tivemos, teve a reunião das comissões, os vereadores que estavam nas comissões, estava ali a ata para todos lerem. Inclusive foi apresentado. E também para tirar todas as dúvidas ali, se tinha alguma dúvida. Lógico, o projeto, se fala em 3.150.000, de repente a população escuta e realmente assusta. Mas não podemos passar também aquilo que não é, né, gente, para a população. São 3 milhões que vêm do governo do estado, parabéns para o executivo que correu atrás desse dinheiro. Era para a reforma do parque. Apareceu de emergência, apareceu uma coisa melhor para o município, uma coisa melhor para a população, tem que ser feita. Eu já disse isso aqui, não adianta ficar empurrando e não fazer. Quem quer se abster, o vereador tem esse direito. E muito bom esse discurso. E se abstém. Quem quer votar, vota. É fácil, gente, não é tão difícil. Não adianta ficar divulgando para a população, divagando os assuntos aqui, que não é um assunto agora do momento, que nem era para ser o 92, era para ser o 89. Mas como o mundo está falando, então eu também já vou aproveitar e fazer a minha parte do discurso. A parte jurídica muito bem explicada por o vereador Ivan, parabéns, vereador Ivan. Inclusive sobre as licitações, nós tivemos um curso aqui, segunda e terça, falado bastante sobre a dispensa também, licitações em certos casos, e esse caso se encaixa nessa dispensa. Então, é bem explicado, bem argumentado. Quanto à questão de privilégios, quanto à questão de informações, eu acho que todo mundo, se quiser se empenhar um pouquinho, eu digo, tem oposição, tem que ter, sempre tem que ter as discussões, mas consegue as informações sim, é só conversar ou então vir nas comissões que são feitas aqui toda segunda-feira às 18 horas. Digo que sou favorável, porque desde que eu me conheço por gente, ouço falar da Secretaria de Obra, no centro, está esse transtorno, foi para a locação, lá o imóvel, segundo o Ministério Público, toda a investigação que teve, não era de acordo, foi para o Parque de Exposições, anos, esse terreno, aquele terreno, não é... Agora apareceu uma oportunidade boa para o município, vamos analisar, vamos discutir, claro, mas você tem que votar para nós não perdermos a oportunidade dessa. Eu sou totalmente favorável, senhor presidente, seria isso. Continua a discussão, só para deixar claro para a população que a Câmara de Vereadores promoveu nesse espaço um curso que tratava sobre licitações, exatamente esse título. Então, esse curso foi disponibilizado tanto para os funcionários quanto para a vereança. Por quê? Porque se o vereador é fiscalizador, ele tem que entender também como é que funciona o processo licitatório. E o modo de aquisição de terrenos estava muito bem especificado na terça-feira, às 10 horas, 15 minutos e 30 segundos. Foi o horário que eu até tirei a foto no meu celular aqui pelo técnico do IGAN, que especificou que realmente o regime para a compra de terrenos é esse que está no projeto. E são dois projetos, na realidade, que, apesar de terem temas diferentes, manobras executivas diferentes, tratam no mesmo assunto. Então, o da aquisição veio sexta-feira, porém a da suplementação orçamentária veio antes. Então, o conhecimento que seria adquirido veio antes. Só para deixar claro que esse projeto da suplementação, que é o que está sendo tratado agora, que deveria ter sido tratado aqui, realmente veio antes. Porém, eu sei que todo mundo já fugiu, inclusive, do projeto em si e fez uma discussão mais ampla. A gente também tem que colocar aqui para a população o que teve de rito e também o que a gente tem de informação, no caso do curso que nós fizemos, inclusive parabenizar os funcionários aqui, porque foi 2 dias de muito conhecimento, então nós saímos muito esclarecidos de várias situações que a gente tinha realmente a dúvida durante o processo licitatório. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação do plenário a inclusão do regime de urgência do projeto 89. Está em discussão, amplamente discutido, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, vamos citar a abstenção da vereadora Tati, do vereador Gil e do vereador Cezão. Senhor presidente, por questão de ordem. Sim. É a inclusão. É a inclusão do regime de urgência. A inclusão, eu sou contra. Então, essas 3 abstenções. Senhor presidente, a minha abstenção é do 92. Então, vamos nominalmente, a gente, organizar essa melhor, questão. senhor presidente. Então, vamos colocar. O que nós temos é a inclusão do regime de urgência do projeto 89.
Vereadora Tati, qual é o seu posicionamento? Sou contra a inclusão de regime de urgência do 89. Então, Tati contra. Vereador Cezão? Contra também. Contra também. E o vereador Gil? Só do 92. Então, desse projeto em si, o senhor aprova esse regime de inclusão de urgência. Então, está aprovado por 6-2 a tramitação em regime de urgência do projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 89, 92 e 88. Está em discussão, amplamente já discutido. Eu creio que nós temos que abrir também. Apenas para informar, senhor presidente, novamente, né, que em relação ao 89 e ao 92, da votação dos projetos eu vou me abster. Então, vamos por um. Do projeto 88, por ordem numeral. Para incluir na ordem do dia, a vereadora Tati é contra. Tati, 88. Então, no 88. 89. Está incluído na ordem do dia o projeto 88, com aprovação total dos presentes. No projeto de lei 89 agora, inclusão na ordem do dia. Como votam os vereadores? Sou contrária, senhor presidente. Eu também sou contrário, senhor presidente. Vereador Gil? Então, 6-2, o 89 está incluído na ordem do dia. Projeto de lei 92. Qual que é o posicionamento da vereadora Tati? Senhor presidente, sou contrária à inclusão na ordem do dia do projeto 92. O vereador César também? Então... Também, senhor presidente. O Gil também contrário. Então... Me abstendo. 5-3 está incluso, então, o projeto de lei. Antes da votação, justifico a ausência do vereador André Fênix, que se encontra em atividades parlamentares na cidade de Blumenau. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 074/2025, que altera o vencimento básico dos médicos especialistas com carga horária de 10 horas no município e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 74. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 78 de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, o CONBEA, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 78. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 79, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Complementar 5.591, de 23 de junho de 2015. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 79. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 84 de 2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária. Crédito adicional de 1.556.000 e adicional especial de 1.326.000. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 84. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 88 de 2025, que autoriza o uso do bem público e dá outras providências. Utilização do ginásio de esporte Melquites Pereira da Cruz para a empresa Recicla Eventos by Joy Júnior Limitada. A quadra com o craque Falcão, o nome do evento. Está em discussão? Senhor presidente, vereador. Sobre esse projeto, eu recebo bastante mensagem, pessoas perguntando sobre o evento. Está disponível em vários
Instagram e também Facebook sobre a compra dos ingressos. É tudo totalmente ali pelo site, né, da empresa. Quero esclarecer só porque às vezes vinculam, né, com a prefeitura e também com a Fundação Municipal de Esportes. A parte da Fundação Municipal de Esportes, tanto como da prefeitura, foi receber a empresa que é responsável por esses jogos do Falcão, né? E aquilo que está dentro da legalidade, né, do nosso município está sendo feito para o evento acontecer aqui em Canoinhas. Então, tudo aquilo que se trata de ingressos e a elaboração do evento no dia 3 de setembro, daí tem a participação do município, fundação, com a sessão, né, do ginásio de esportes e algum auxílio que eles precisarem, da parte, digamos, do nosso executivo. Mas o evento em si é da empresa responsável daí pelo evento do CRAC Falcão, daí seria isso, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Cezão. Senhor presidente, era só para falar a mesma coisa que o vereador Gilbanski falou, né? Já foi falado. Os ingressos, né, se encontram no site. E seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 88 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 89, que abre crédito adicional através do excesso da arrecadação orçamentária e da outras providências. Está em discussão, amplamente discutido anteriormente, eu coloco em votação. Projeto de lei 89. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está. Esse foi o que nós substemos, né? Então, mas é nominal agora. Agora o. Eu abstenho, então. Então, 2 abstenções. Isso. Vereador César e vereadora Tati. Só aguardar a vereadora Rosi. Está aprovado com 6 votos favoráveis a primeira votação do projeto de lei 89 de 2025. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei 92 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel destinado à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dar outras providências. Esse está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, sei que já discutimos bastante sobre isso, mas eu queria só deixar aqui... Eu fiz realmente um estudo acerca desse projeto de lei com alguns questionamentos que estarão em um requerimento a ser votado ainda por esta casa. Infelizmente, o requerimento nas comissões, né, faltou assinatura. Mas, senhor presidente, algumas das situações aqui que me causam assim, dúvidas, né, e que essas dúvidas não serão respondidas antes da votação do projeto, infelizmente. Mas eu vou ler aqui, né, para ficar mais fácil o entendimento. O projeto de lei justifica a escolha do imóvel pela sua localização estratégica, adequação para abrigar pátio de máquinas, oficinas, almoxarifado e setor administrativo. No entanto, a justificativa não detalha de forma exaustiva porque apenas este imóvel poderia atender essas necessidades. Foram realizadas buscas por outros imóveis na região com características similares? Qual a abrangência dessa busca? A justificativa precisa ser robusta na demonstração da exclusividade das características que tornam esse imóvel a melhor e mais viável opção. Existe algum estudo técnico aprofundado que compare as características desse imóvel com outras opções disponíveis no mercado, demonstrando a superioridade e a indispensabilidade desse imóvel? Outra situação, senhor presidente, que eu até estava verificando aqui. Os senhores sabem se a regularidade ambiental foi devidamente comprovada? Existem já licenças, autorizações necessárias para a utilização do imóvel, com a finalidade da Secretaria de Infraestrutura? Né, porque a gente tem que considerar a possibilidade de um pátio de máquinas e, enfim, tudo o que a Secretaria de Obras demanda. Então, são questionamentos pontuais, senhor presidente, que eu tinha e que eu gostaria de ter várias respostas por escrito, já deixo aqui claro, em relação à compra desse imóvel. Além do mais, se eu não me engano, foi feito um requerimento aqui nesta casa, inclusive, para fazer um levantamento dos imóveis da Prefeitura. Será que realmente não existiria um imóvel da Prefeitura que poderia ser utilizado para isso? Então, são inúmeros requerimentos, inúmeras indagações que eu tenho. Eu não sei responder, realmente, não sei responder essa tipo de situação. Por isso que eu solicitei, né, alguns requerimentos ali, para antes de ser votado esse projeto. Mas, infelizmente, como não foi me autorizado isso, eu vou me abster de votar, senhor presidente. Continua a discussão.
Só para confirmar, então, temos 2 abstenções ou votos contrários? Abstenção? 92. 3 abstenções. Está aprovado. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com 5 a 3. Com 3 abstenções. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Vera, que faça a leitura dos requerimentos. O requerimento número 392/2025, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, apresentando moção de apelo para que empreenda esforços para ampliar o teto da declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, substituído hoje pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é a CAF, atualmente estabelecido em R$500 mil para o valor de R$1 milhão, garantindo assim maior inclusão e acesso justo dos agricultores familiares às políticas públicas de fortalecimento da agricultura e cria linhas de crédito específicas e adaptadas às necessidades da agricultura familiar, assegurando condições diferenciadas e compatíveis com a realidade dos pequenos produtores, a fim de fomentar o desenvolvimento sustentável do setor e contribuir para a segurança alimentar do país. Está em discussão? Senhor presidente, Doc. Senhor presidente, eu solicitei esse requerimento e tive a grata apoio de todos os edis aqui da casa, porque em conversa com o deputado Altair Silva, ele fez essa menção e esse apelo a todas as casas de lei do Estado, porque hoje o valor de R$500 mil para a agricultura familiar é algo que já há uma década não é atualizado. Então, há 10 anos não tem qualquer tipo de atualização. Nós temos, uma perda de possibilidade de inclusão de várias famílias em razão de ultrapassar esse teto. Então, são famílias que poderiam estar atendendo ao cadastro da agricultura familiar e estar vendendo à municipalidade e atendendo às nossas creches e todos os demais, mas que estão impossibilitadas em razão desse valor ser ultrapassado. A gente pôde observar que nos últimos anos houve um acréscimo muito grande dos valores dos alimentos e com esse acréscimo, facilmente essa barreira de R$500 mil for ultrapassada. E aí acaba inviabilizando que nossos agricultores tenham acesso a essa fonte de renda. Então, é uma menção muito importante, que é uma atualização, na verdade, ao PRONAF, para que a gente possa dar mais viabilidade aos nossos agricultores de Canoinhas. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, cumprimentando, os senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez, eu quero dizer aqui que esse requerimento é de muita importância e ao vereador Ivan Krause, sendo da autoria de toda a edilidade. Então, realmente, há necessidade, que seja realmente, que o governo federal pense um pouquinho mais em quem produz, que é o produtor rural. Realmente, na última Plano Safra, o governo federal praticamente acabou, tanto que as pequenas, os produtores rurais, como as grandes, que envolve Pronamp também. Então, quem trabalha e faz financiamento sabe qual é que é o custo hoje, vereador Ivan. Tudo subiu. A vereadora Rose, que trabalha no agronegócio também, a sua família, seu marido, sabe o quanto subiu os insumos agrícolas. Adubo, vereador presidente da casa. E os preços do produtor rural, desde soja, grãos, tudo baixou. Então, hoje a linha de crédito, principalmente para o pequeno, e eu digo assim que não é só o pequeno, hoje está englobando já o médio, o grande produtor, que precisa de financiamento, que é o Pronamp, também, ele deveria também ser reajustado. Então, acho justo de R$500 mil, que o governo federal olhe com carinho para quem produz, para quem está todo dia sustentando, produzindo, para ter o dia a dia, para dar um alimento para a nossa população, para todos nós. Então, acho muito justo o vereador e presidente da casa, o vereador Romer,
né, que o ministro da Agricultura e o presidente da República que olhem com carinho para quem produz. Então, eu acho mais justo que hoje o PRONAF é da APE-CAF, né, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, seja ampliado para R$1 milhão e que também seja estendido, né, aos que fazem financiamento de PRONAF. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Eu creio que o próprio mercado justifica esse aumento. Quem trabalha ou tem contato com a agricultura sabe que alguns dos nossos defensivos agrícolas e a parte de suplementação de solo, que a gente chama de adubo, mas tem um termo técnico, ela foi incrivelmente afetada pela guerra, né? Então, hoje a Ucrânia é um dos maiores produtores de fertilizantes, então é algo que impactou diretamente para o nosso agricultor, e isso daí, infelizmente, não conseguiu ser retirado na precificação de mercado. Então, nós tivemos, durante a pandemia, um saco de soja indo para R$250, hoje ele está muito mais baixo que isso. Então, quando existe um aumento do custo da produção, mas em contrapartida existe também um aumento da precificação do teu produto, tranquilo, não precisa se fazer nenhum tipo de manobra. Porém, quando você vê que o produtor está pagando mais para produzir e está recebendo menos pelo seu produto, realmente aqueles órgãos competentes eles têm que avaliar as estratégias para dar esse suporte para o nosso agricultor. Lembrando muito bem que quando a gente dá o suporte para o pequeno agricultor e para o médio, nós evitamos o êxodo rural, porque para o nosso agricultor a atividade lá tem que ser lucrativa, ele tem que lucrar em cima dessa atividade. Nada mais justo, quem trabalha merece receber. Se essa atividade não for lucrativa, ele acaba migrando da área rural para o perímetro urbano. Esse êxodo acaba gerando uma falta até de controle dentro das políticas públicas. Então, hoje, pensar no fomento do pequeno e no médio agricultor é pensar também no planejamento estrutural de um município. E por isso que nós devemos, sim, abraçar com todas as nossas forças o pequeno e o médio agricultor, que inclusive é uma fração muito grande da população canoinense, se você for pegar os índices. Então, só para a gente contribuir com essa discussão e também colocar o porquê que nós temos tanta ênfase assim, em defender o pequeno e o médio agricultor, porque a gente sabe a importância social que isso significa. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 393/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se há projeto ou serviço agendado para instalação de iluminação em LED nas ruas Emílio Schultz e João Alage, nas proximidades do IGP, justificando-se o pedido para a localização do SAICA, o que torna essencial a melhoria da segurança no local. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Esse requerimento justifica que na última quarta-feira, ali na proximidade, indo à reunião do Rotary Club, observei ali um certo breu ali. E ali é uma região necessária de uma boa iluminação, é uma região central da nossa cidade, sem contar também a localização do SAICA ali, que é de suma importância da segurança deles. Então, solicito que seja encaminhado para que haja essa resposta o quanto antes. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Eu gostaria de pedir para o vereador Ivan, para mim, assinar junto esse requerimento. Sobre essa iluminação de LED, ainda não entendi qual é o quesito que os bairros ainda não receberam essas iluminação de LED. Então, queria um pouco entender um pouco mais sobre essas iluminação de LED, né? Se eu acho que agora é a prefeitura que está colocando que ficou responsável, antigamente era a Celeste, que agora é a prefeitura que está responsável disso, ou por que essa iluminação de LED ainda não chegaram nos bairros. Então, seria isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto. Autorizado, Cezão. Obrigado, doutor. Creio que, vereadores, no início do mês de abril, eu fiz um requerimento com o cronograma
da colocação das lâmpadas, da substituição das lâmpadas de LED. Eu creio que nós temos acesso a esse cronograma, teria que verificar. E essa semana também me veio uma questão que é muito pertinente para nós, vereadores, discutirmos, que é a normatização da utilização dos postes de energia em Canoinhas. Então, quando a empresa começou a fazer essa substituição, ela também sentiu dificuldades porque não existia lugares aonde ela, que na verdade não existia não, o lugar lá está delimitado que é para iluminação pública, porém já tinha sido invadido por algum outro tipo de seção de espaço. Então, hoje nós temos no município de Tubarão, ontem vi uma discussão semelhante na internet, onde o prefeito sabiamente colocou a questão estética, que também se torna feio, vários cabos ligados a um mesmo poste de maneira desordenada, que é o que a gente pode observar até na área central, né, vereador Ivan? Então, é algo que não condiz muitas vezes com a estética do lugar, né? Daí vai o município, investe em iluminação, investe em pintura, e o poste está daquela maneira. Então, torna, de certa forma, depredativa a visão para quem olha nesses locais. Então, eu creio que nós, aqui dentro da nossa Comissão de Desenvolvimento, teríamos que criar regras de ocupação desses espaços. A gente sabe que as redes de internet de fibra, elas estão dominando hoje a parte de transferência de dados, então mais cabos serão colocados nos nossos postes, só que isso tem que ser feito de uma maneira organizada, para segurança e até para a qualidade visual do nosso município. Porém, sou favorável ao requerimento, até gostaria de assinar junto. Mais alguém que queira discutir? Autorizado. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. O requerimento número 394/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, solicitando informações detalhadas e providências acerca da situação das ondulações transversais lombadas, recentemente instaladas em diversas vias do município. A instalação de tais dispositivos tem gerado grande preocupação na comunidade em virtude de supostas irregularidades em sua construção e ausência de sinalização adequada, o que, lamentavelmente, já teria ocasionado acidentes. Adicionalmente, fomos informados, inclusive por meio de vídeo divulgado em redes sociais pela prefeita municipal, sobre a decisão de remover algumas dessas lombadas em vez de promover sua adequação e devida sinalização. Diante do exposto e considerando a relevância do tema para a segurança viária e a correta aplicação dos recursos públicos, solicita-se com urgência as seguintes informações e documentos. Primeiro, base legal e normativa. Qual a base legal e normativa? Resoluções CONTRAN, leis municipais, etc., utilizada para a instalação das lombadas em questão. Favor de apresentar cópia dos estudos técnicos e projetos que embasaram a decisão de instalação de cada uma das lombadas conforme exigido pela legislação vigente. Segundo, execução das obras. As lombadas foram construídas diretamente pela Prefeitura Municipal ou por empresa terceirizada. Em caso de terceirização, favor informar o nome da empresa, número do contrato, processo licitatório e cópia do contrato de prestação de serviço. Terceiro, custos e recursos. Qual o custo total da construção de cada lombada, incluindo materiais e mão de obra? Qual a dotação orçamentária utilizada para custear essas obras? Quarto, sinalização. Quais as providências tomadas ou a serem tomadas para a instalação da sinalização vertical e horizontal adequada e obrigatória conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN para cada uma das lombadas instalada? Quinto, acidentes. Há registros oficiais de acidente de trânsito relacionados à instalação das lombadas ou ausência de sinalização? Em caso afirmativo, favor de apresentar os relatórios e boletins de ocorrência. Sexto, decisão de remoção e adequação. Qual o embasamento técnico e legal para a decisão de remover algumas lombadas em vez de adequá-las e sinalizá-las? Quais os custos estimados para a remoção e qual a destinação do material removido? Houve análise de custo-benefício entre a remoção e a adequação?
7º, cronograma. Qual o cronograma previsto para a adequação da sinalização das lombadas que permanecerão e para a remoção das que serão retiradas? Está em discussão. Esse requerimento foi amplamente discutido durante a tribuna, né? Eu creio que vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 395/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Ricardo Miranda Aversa, presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, Santa Catarina, solicitando a atenção e as providências cabíveis de Vossa Senhoria acerca da situação das ondulações transversais lombadas recentemente instaladas em diversas vias do município de Canoinhas, Santa Catarina. Devido às diversas queixas da população local e verificarmos por meios próprios que a instalação de tais dispositivos tem gerado preocupação devido a supostas irregularidades em sua construção e principalmente a ausência de sinalização vertical e horizontal adequada, conforme as resoluções do CONTRAN e o Código de Trânsito Brasileiro. Tais irregularidades, infelizmente, já teriam contribuído para a ocorrência de acidentes de trânsito. Adicionalmente, fomos informados sobre a intenção da Prefeitura Municipal de Canoinhas de remover algumas dessas lombadas, em vez de promover sua adequação e a devida sinalização, o que levanta questionamentos sobre a correta aplicação dos recursos públicos e a observância das normas técnicas e legais. Diante do exposto e considerando a competência do DETRAN Santa Catarina na fiscalização e normatização do trânsito no Estado, solicita-se com urgência as seguintes informações e providências. Primeiro, fiscalização e conformidade. O DETRAN de Santa Catarina tem conhecimento da instalação dessas lombadas em Canoinhas? Houve alguma fiscalização prévia ou posterior à instalação para verificar a conformidade com as normas do CONTRAN, especialmente a resolução número 600 de 2016, ou a que substitui e demais pertinentes, e também do Código de Trânsito Brasileiro? Segundo, orientações e padrões. Quais as orientações e padrões técnicos que o DETRAN fornece aos municípios para a instalação e sinalização de ondulações transversais? Há algum canal de denúncia ou procedimento para que irregularidades como as mencionadas sejam reportadas e investigadas por este órgão? Terceiro, apoio técnico. O DETRAN pode oferecer apoio técnico ou orientações à Prefeitura Municipal de Canoinhas para a adequação das lombadas existentes e também a correta sinalização a fim de evitar novos acidentes e garantir a segurança viária. Quarto, provimento de ações. Quais as medidas que o DETRAN Santa Catarina pode adotar para garantir que as ondulações transversais no município de Canoinhas estejam em conformidade com a legislação de trânsito, incluindo a exigência de sinalização adequada e a fiscalização de sua manutenção? Está em discussão. Amplamente discutido durante a tribuna. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 396/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, a senhora Andriele Klutkovski, procuradora do município, a vereadora Tati Carvalho, como vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicita análise e emissão do parecer jurídico acerca do projeto de lei ordinário 92/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra um imóvel de 30 mil metros quadrados localizado na rua Senador Ivo Dequino, localidade do Caraguatá, identificado pela matrícula 41.104 pelo valor de R$ 3.150.000. O objetivo da aquisição é instalar a sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo o financiamento oriundo de convênio com o governo do Estado de Santa Catarina em R$ 3 milhões e contrapartida municipal de R$ 150.000. O projeto prevê a dispensa de licitação com fundamento no artigo 75, inciso 10 da Lei Federal número 14.133 de 2021, e condiciona a compra à apresentação de certidões negativas, comprovação de inexistência de ônus reais e irregularidade ambiental. Após análise preliminar dos documentos encaminhados, projetos, certidões, ata da Comissão de Avaliação Patrimonial, avaliação do imóvel e ofício do Executivo solicitando urgência, esta comissão entende necessário obter manifestação do setor jurídico sobre os seguintes pontos: comprovação da singularidade do imóvel. A justificativa do Executivo menciona a localização estratégica e adequação para as atividades da Secretaria de Infraestrutura.
Pergunta se a fundamentação apresentada é suficiente para caracterizar a singularidade exigida pela Lei nº 14.133/2021, a necessidade de estudo técnico comparativo com outros imóveis disponíveis no mercado, vantajosidade da aquisição e avaliação. A avaliação indicou o valor de R$ 3.328.760, sendo negociado em R$ 3.150.000. Solicita-se análise quanto à lisura e à metodologia empregada na avaliação, a qualificação dos avaliadores e a conformidade do valor final com o mercado imobiliário local. Regime de urgência. O Executivo requereu a tramitação em regime de urgência. Quais são os parâmetros legais para caracterizar a urgência neste caso? A justificativa apresentada se enquadra em tais critérios: certidões e regularidade do imóvel, a certidão do imóvel inteiro teor confirma a propriedade e inexistência de ônus, mas a ata de avaliação registra a existência de 3 edificações não averbadas. É juridicamente possível o município adquirir o imóvel nessas condições? O vendedor deve promover a regularização prévia das edificações? Quais os riscos jurídicos e patrimoniais para o município caso a compra seja concretizada sem averbação? A regularidade ambiental foi suficientemente comprovada nos documentos apresentados? Dotação orçamentária e créditos adicionais. O artigo 4º do projeto autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, se necessário. É juridicamente adequada essa previsão? Há necessidade de maior detalhamento sobre a disponibilidade orçamentária da contrapartida municipal e a compatibilidade com as regras do convênio estadual? A manifestação jurídica sobre tais pontos é imprescindível para subsidiar a emissão de parecer desta comissão. Está em discussão, o requerimento foi amplamente discutido, só colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 397/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando a notícia publicada no portal J+, de que a Secretaria do Estado de Saúde iniciou o processo de descredenciamento do Instituto Ideias, responsável pela gestão do pronto atendimento de Canoinhas. Solicita-se que o Executivo informe quais providências pretende adotar em relação ao contrato com a referida instituição, garantindo a continuidade dos serviços à população. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, pouco tempo atrás saiu uma notícia sobre investigações, salvo engano, do GAECO, relacionado, inclusive, acho que teve busca e apreensão, algo do gênero, em outra cidade do município de Santa Catarina, e relacionado, né, a esse Instituto Ideias. E, senhor presidente, recentemente saiu também uma matéria no portal J+, e essa matéria fala o seguinte: a Secretaria de Saúde do Estado deu início ao processo de descredenciamento de 2 organizações sociais que atuam em hospitais de Santa Catarina. E aí colocou a Ideias, que inclusive gerencia o pronto atendimento de Canoinhas. E, senhor presidente, ainda foi colocado que essa decisão foi tomada depois que o governo teve acesso a documentos de investigações recentes conduzidas pela Polícia Federal. No caso da Ideias, houve operações de busca e apreensão em maio deste ano, levantando suspeitas sobre irregularidades em contratos. Então, uma decisão assertiva do governador Jorginho Melo, né, em relação ao descredenciamento dessas empresas, mas fica aqui o meu questionamento. Não é de hoje que eu tenho questionado várias situações referentes à unidade de pronto atendimento gerenciada pela Ideias, mas hoje fica aqui esse questionamento do que a Prefeitura Municipal de Canoinhas vai fazer, tem alguma providência que pretende adotar, como que vai ficar essa situação? Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, vereador, eu gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento da vereadora Tati Carvalho. E queria pedir, né, para os nossos amigos, colegas vereadores, para dar um pouco mais força, para nós ter resposta o quanto antes, se puder ser de toda a utilidade, né, não sei se pode ser, para nós dar mais força aí para esse requerimento, bem colocado, as palavras da vereadora Tati Carvalho. Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Também gostaria de assinar junto. Eu acho muito boa ideia do Cezão, porque nós, assim, montamos uma força para que a gente tenha esse conhecimento para que a questão seja levada a sério, né? Bem mais verificado esse detalhe.
Eu, se possível, gostaria de assinar junto, sim. Se toda utilidade for também aceita pela Tati, que assim o seja. Senhor presidente? Sim. Já fica autorizado, senhor presidente. Já aproveito para relembrar aqui o dia que eu usei essa tribuna, né, falando sobre a gente fazer uma CPI relacionada aí a essa contratação, a esse instituto. Já deixo aqui os senhores convidados, quem quiser participar, ajudar a gente a fazer esse requerimento, eu acho que é muito importante. Esse requerimento de CPI, inclusive. Mas já fica autorizado, senhor presidente, a assinatura por todos os vereadores desse requerimento. Obrigada. Então, creio que o requerimento de toda a utilidade, né, vai ser analisado com um pouco mais de ênfase. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Eu solicito o primeiro secretário, vereador Gilban, informar se existem vereadores para falar de matérias de cunho pessoal. Vereador Edmilson Verca. Com a palavra, vereador. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez cumprimentar os que assistem pelas redes sociais e os que estão aqui presencialmente. Senhor presidente, eu quero aqui, temos a satisfação de informar, né, a gente recebeu aí por parte do deputado federal Fábio Schuchek, da União Santa Catarina, né, do nosso Partido União Brasil, também através da nossa vice-prefeita Zenilda e do secretário de Educação James Brey. Então a gente informa, né, que veio o recurso destinado de emenda pelo deputado federal Fábio ao município de Canoinhas por meio de emenda impositiva individual. Então ela já teve seu pagamento efetivado pelo Ministério da Saúde. Então é com muita satisfação, muita alegria que a gente informa, né? E esse valor será aplicado no custeio dos serviços de atenção primária à saúde, fortalecendo a rede municipal de saúde e contribuindo diretamente para o atendimento da população. Então, o valor pago foi R$200 mil, finalidade custeio de atenção primária à saúde. A ordem bancária está aqui, número 202, 50B039708. Então, já foi pago essa emenda, né, que foi emenda impositiva individual aí do deputado federal Fábio Schuchek, né? Então, a gente tem muita alegria e satisfação de dizer que esse valor de R$200 mil já foi pago aí para ação, né, primária à saúde, então, para a Secretaria da Saúde. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Kátia Oliskowski. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente. Vereadora, se me permite, a vereadora poderia explicar, inclusive, o que é a ação primária do agradecimento do vereador para as pessoas compreenderem aonde que será investido esse recurso? As unidades de saúde, elas são divididas no município em dois modelos, atenção básica e média e alta complexidade. Então, a atenção primária são as unidades básicas de saúde, ou os comumente chamados de postos de saúde. Então, é lá onde é a porta de entrada de todos os serviços SUS, onde acontece o primeiro atendimento, né? Onde a pessoa vai, faz o seu cadastro, faz as investigações iniciais, passa por consulta com o enfermeiro, com o médico, né? Faz os procedimentos básicos. E a alta complexidade é uma consulta com especialidade. Quando o paciente consulta na policlínica, por exemplo, né, é MAC, é média e alta complexidade. A UPA é média e alta complexidade, né? Então, hospital também. E as unidades básicas são atenção primária em saúde. Aproveito também para informar o depósito da emenda parlamentar feita pelo deputado Sérgio Mota, do Partido Republicano, de R$100 mil. Essa emenda vem em encontro a uma demanda que eu já havia apresentado para ele há um tempo atrás, e me lembro que o vereador Edmilson Verca também fez um requerimento solicitando a poltrona para os acompanhantes do Hospital Santa Cruz. Então, essa emenda vai ser destinada para a aquisição dessas poltronas. Mas também gostaria de utilizar desse momento para apresentar a resposta que recebi de um ofício que foi encaminhado para a Caixa Econômica em relação à construção das casas do residencial Morar Bem, que estão sendo construídas lá no Campo da Água Verde. Então, esse ofício foi prontamente respondido, né, pelos responsáveis da Caixa. Eles trouxeram dizendo que essa obra foi credenciada pela Prefeitura em 2023, né, teve a sua aprovação, e que, através de um chamamento público, a empresa foi contratada.
Então, já a empresa do setor de construção civil, na qualidade de preponente do empreendimento habitacional, cabe a ela executar a obra do empreendimento contratado e responsabilizar-se, né, pela sua qualidade. Aí traz também outras informações que também estão disponíveis, né, para a comunidade de um modo geral no site da Câmara, através das abas ali de tramitação do requerimento. E coloca também que cabe à empresa de construção civil a escolha da melhor solução técnica dentre as existentes para cada serviço necessário para a execução da obra e consignar tais escolhas e responsabilidades técnicas aos órgãos competentes. Então, dessa forma, em relação ao ofício, né, no dia do ofício eu coloquei que não consta com fundações e alicerces de ferro, e eles disseram que é incorreto afirmar isso, né? Citam que a empresa responsável e seus projetistas escolheram a solução de fundação, o Radier, não sei se fala assim, né? E como solução de supraestrutura a alvenaria estrutural. Ambos os sistemas são amplamente utilizados no país e que possuem norma técnica da ABNT vigente. Também cumpre ressaltar que os projetos foram apresentados aos profissionais habilitados e que recolheram a RT acerca dos mesmos, assim como foi recolhida a RT da execução relativa ao empreendimento como um todo. O projeto arquitetônico, assim como o estrutural e fundações, possui carimbo e aprovação emitido também pela Prefeitura. Dessa forma, né, como eles trazem aqui, que é uma construção, então, regular e aprovada, eu gostaria, até encaminhei para a Andréia e solicitei para que amanhã a gente pudesse encaminhar um requerimento para essa empresa, para que nos compartilhasse, então, os documentos, né, de ART, dessas construções, e os projetos arquitetônico e estrutural, para que pudesse ser do nosso conhecimento. Porque, como já apresentado no dia, né, que eu fiz esse requerimento, a minha preocupação é em relação às possíveis complicações que podem vir a acontecer, sendo um terreno de banhado, lá onde estão estruturadas essas construções, e o modelo de escolha, né, técnica. Claro que admito a minha falta de competência técnica em julgar uma escolha de construção. Sou enfermeira, não sou construtora, não sou engenheira, não tenho nenhuma formação nessa área, mas eu solicito esses documentos para que eu possa levar as pessoas que possam me ajudar, né, a trazer respostas às minhas dúvidas nessa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Suzano Tax. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, quero utilizar este momento, né? Até perguntei para o senhor presidente se eu poderia. Eu quero desejar um feliz aniversário para o prefeito de Mafra, o Emerson Mas, pelos 43 anos. Ontem tivemos um aniversário dele que fomos convidados lá em Mafra. Estava muito top, tudo estava muito de excelente, bom gosto, essa é a verdade. E quero dar os parabéns para ele. Com muita gente não deu para mim chegar e dar os parabéns para ele. Então fica aqui, né, os meus parabéns para o Emerson Mas. E ele contou um pouco da história dele, que aos 8 anos de idade... aos 6 anos de idade, até os 11 anos de idade, ele sofria com câncer, um câncer maligno. E ele venceu o câncer. Para você ver, quando a gente vê a pessoa, olha a pessoa, a gente não conhece um pouco do passado dela, né? Então, se Deus colocou ele aqui na terra, se Deus curou ele, tenho certeza que Deus tem grandes obras para fazer na vida dele, tem grandes coisas para fazer na vida dele pelas pessoas. Até ontem foi citado pelo Rafael Pezente, deputado federal, que é difícil uma pessoa conseguir reunir, né, um prefeito, vereador, reunir 4 lideranças de grande porte no mesmo lugar. E o Emerson Mas conseguiu trazer aí, né, 4 deputados para estar no aniversário dele, né, fazendo essa festa juntamente com vários convidados e falando um pouco da história dele. Então, quero deixar aqui meus parabéns para o Celso, o vereador Celso, do MDB de Mafra, e também para o Rafael, que organizou tudo isso daí, que organizou essa festa maravilhosa para o prefeito Emerson Mas de Mafra. Então fica aqui meus parabéns pelos 43 anos e aquele abraço do vereador Cezão para o prefeito de Mafra. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 26 de agosto, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.